projeto. O MPLA não aprendeu a governar. O MPLA tem projeto de poder e não projeto de governação. Ok. Quem tem projeto de poder vai dar mais dinheiro na polícia, no Sinfo, nas FA, para criar medo, para ameaçar. E quem tem projeto de sociedade investe na educação, na economia, na saúde. Este é que quer, na verdade, ter um país melhor. Ok. E de um tempo a essa parte, diga-se aqui a bom da verdade, cresceu muito o nível de literacia política. Ou seja, até a Zungueira hoje percebeu que é mal governado. O iletrado percebeu que o problema é o MPLA. O voto não foi secreto. O voto foi declarado. Os que foram à Assembleia de Voto diziam assim, 3. Isso foi claro. Pelo que vimos nas eleições deste ano, Luanda está completamente descontente com o MPLA. Mas as demais províncias, pelo que parece, estão felizes com o trabalho que o MPLA tem prestado, porque o MPLA ganhou na maioria delas. É isso, Cissa? Por exemplo, quando o MPLA diz que ganhou no Cunene, então vai dizer que o povo do Cunene não ganha literacia política. O povo do Cunene, que morre de seca, fome, desemprego, será que não percebeu que é mal governado? Não é verdade. Porque não confio nos tribunais partidarizados de Angola. Mesmo que não queiram, mas eu tenho que dizer. Mas o tribunal deve ser autônomo. Aqui não é. Nós não temos tribunais do país, temos tribunais do partido MPLA. Basta olhar quem dirige o Tribunal Constitucional, que vai regular a matéria sobre o diferendo eleitoral que decorre entre a UNITA e o MPLA, é a senhora Laurenda Cardoso, que foi do comitê, é na consciência militante do Comitê Central ou Bureau Político do MPLA. Depois nós vimos a moldura humana, né? O PRS conseguiu 2 deputados. Sim. Partido Humanista também 2. A questão é, a Casa C não é tida nem achada nessas eleições, sendo que antes dessas eleições era a terceira maior força política. Nós, repito, não temos tido eleições em Angola. Nós temos tido teatro democrático, onde as eleições são decididas num software. A CNE passou uma diretiva a nível nacional para que os presidentes da Assembleia de Voto não fixassem mais portanto, as atas. E eu, quando dizia da lei, a lei estabelece que deve-se fixar as atas depois de escrutínio local nas assembleias. Rádio 20 é líder em audiência na net. Bacia na cabeça, os polícias não são atrás, todo mundo corre. Katiba, quanto é que vai fazer? Tem um problema. Foi anexo, foi já que zungar um coche para despachar aqueles mambo, tava o curu, e eu não bater zungar nos congolenses, só que tava fazendo boa de sol, depois apareceram fiscal, confiscaram todo o mambo, margemaram no carro, então com o gajo conseguisse sortar, fugir, tá vendo? Veja aqui, tá difícil zungar, Nem, você tá em desatualizado. Nós agora estamos a zungar a partir de casa, puto. Che, como assim zungar a partir de casa? Puto, eu agora compro e vendo a partir do meu telefone. Você ainda não viu o aplicativo Zunga, meu puto? Tá desatualizado, cara. Nós estamos a vender aqui, ué. Che, ué, aplicativo Zunga, como então? Me explica então como é que você vende sem sair do cubeco, ué, sem targemar. É rápido, meu puto. Eu apenas entro no aplicativo Zunga, posto as cenas que eu estou a vender, os clientes me ligam, acertamos, nos encontramos. Rápido e bonito, meu puto. Não há pão solo no que? Nos congolenses, tá vendo, né, meu puto? Mano, e como é que eu faço também para começar a usar o aplicativo Zunga, ué? Tô cansado de me darem corrida nos fiscais, até já perdi boa de peso, tá vendo? Então ficar fitness. Já, você usa Nokia Lanterna, não vai conseguir baixar o aplicativo, meu puto. Che, ué, me fala só, quero começar a vender a partir do aplicativo Zunga, eu tô cansado de me darem corrida, fala só, quero baixar o aplicativo, vou comprar um novo buba, ué, por favor, tá vendo? Me ajuda só, come on. Tá bala, vou te ajudar. O nome do aplicativo é Zunga, tá disponível na Google Play e na Apple Store, meu puto. Vai no teu telefone a partir do Buba, baixa o aplicativo, começa a postar tuas cenas, vai vender rápido e bonito, meu puto, tá vendo, né? Tá vendo? Valeu, ué, pelo menos já vou começar a vender aquele produto das jardadas sem me darem corrida, boa coisa. Mano, calma, pai. O negócio na cabeça, os fiscais a nós atrás, todo mundo corre, papo e corre, papo e corre. Monene nas costas tá chorar, cuti da mamãe. Nada, isso é inacreditável. Jovens não conhecem o aplicativo Zunga. Poxa, Deus não gosta burro, né? Tô borrada. Tipo, langa.
Mocota, como então? Como digital partiu, mas é só digital. Esse digital mesmo tem, mas aqui não tem. Tem que no mestre me gosta, que tá lá no fundo. Me gosta, digitalizar não. Ui, pô, esse digital é colado com visor. O arranha só 40 pau, já. Tá uma bolinha. Papo reto. Boa noite, 18 horas e 3 minutos na rádio, 18 horas e 3 minutos em toda Angola. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista na sua rádio ouvinte, programa Papo Reto. E, portanto, desta feita, hoje propomos-nos falar sobre o que tem acontecido cá em Angola, no nosso país, pós-eleições, que aconteceu no dia 24 do mês passado, isso em agosto. E para isso trouxemos o nosso convidado que já se é visto nas imagens, para que possamos então falar sobre o assunto. É nosso amigo da rádio, tem estado conosco e voltou porque é competente, tem competências e tem, portanto, é voz autorizada para falar sobre o mesmo. Mas antes de ir à entrevista com o meu convidado de hoje, deixa-me falar então aqui de publicidade, tá? Aliás, antes de ir à publicidade, deixa-me convidar a si, que é ouvinte da Rádio Ouvinte, a então baixar o aplicativo da Rádio Ouvinte, que já está disponível no Play Store do seu telemóvel Android. Escreva apenas Rádio Ouvinte Angola, baixe o aplicativo e estará conosco onde quer que vá, 24 horas por dia, todos os dias do ano, tocando as melhores músicas e despertando emoções em si, tá bem? Então baixe o aplicativo, esteja conosco onde quer que vá. Então deixa-me falar agora da Juez Angola, que está aqui conosco na Rádio 20, é parceira da Rádio 20 já há um bom tempo. Isso é para você que quer viajar para Portugal, Estados Unidos da América ou qualquer outro país com embaixada em Angola e não sabe como tratar o seu visto. Não se preocupe, que a agência Juez Angola tem a solução para si. Eles existem desde 2014 e vêm ajudando dezenas de famílias angolanas e não só a tratar visto de turismo, estudo e saúde para diversos países do mundo. Eles fazem vendas de bilhetes de passagens, seguros de viagens, reservas de hotéis e muito mais. Não perca tempo, ligue já para a Juez Angola e solicite o seu visto, tá? Ligue para o 945-839585, 945-839585 ou 991-72 6043, 991-726043. Às vezes Angola está aí para poder apoiar e então disponibilizar um visto para si. Tá? É quase garantia de visto conseguido. Cucoba Car Centers também está aqui conosco na Rádio 20. Eles, portanto, fazem aluguer de viatura para noivos. Você que vai casar-se não sabe como, então, ou está a imaginar como aderir um carro e como motorista e que tipo de carro você quer, a Cucoba Car Center tem a solução para si. Eles, portanto, podem então aí disponibilizar uma viatura já decorada e com um motorista, tá certo? Eles também prestam serviços de rentacar, serviços de táxi privado, protocolos, excursão, serviços fúnebres, rebocam a sua viatura onde quer que avarie 24 horas por dia, compram e vendem automóveis. Então eles estão aí para isto. Grave este número e faça já a sua solicitação junto da Cucoba Car Center. O contato é o 949 29 6954, 949 29 6954 ou 998 8107, perdão, é o 998 817028, 998-817028. A Cucoba Car Center está aí então para poder apoiar e disponibilizar a viatura que você precisar, desejar e solicitar, tá? Se fazer parte do estoque deles. Mas tem boas viaturas sim. Jerônimo Cissa, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20 novamente. Tenho muito gosto em ter-te aqui e, portanto, é chegado o momento de nós abordarmos sobre questões que vão acontecendo pós-eleições, né? E a Rádio 20 foi muitas vezes chamada a ter que abordar este assunto por conta da audiência que nós temos, e é uma rádio emergente, vai falando de questões que vão acontecendo na nossa sociedade, e nós estamos sempre em cima do acontecimento. Então, por isso, fomos muitas vezes chamados a ter que abordar este assunto. Depois de 2 semanas, nós estamos aqui para falar. Tá? O assunto ainda é um tema atual, não perdeu a atualidade. Então estamos aqui para conversar sobre o assunto. Você é a primeira pessoa que nós trazemos aqui, ainda vamos trazer mais.
Então, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Obrigado, né, mais uma vez pelo convite, na medida em que nós nunca saímos daqui, porque somos de casa. E também a todos os internautas que nos vão acompanhar relativamente à abordagem que vamos fazer ao exercício filosófico, reflexivo sobre as eleições e que vamos também aqui trazer para todos quanto acompanham a nossa abordagem e também gostam da forma como nós abordamos, portanto, as questões sociopolíticas de Angola. Né? Exatamente, exatamente. Pois. Votaste? Votei. Quiseste fazer parte deste, como é que eu digo, desta festa política? As eleições infelizmente não foram uma festa, porque a festa tem características próprias, né? Foram eleições, como sempre, aquelas eleições sem cunho de transparência, sem justiça, fundamentalmente. Mas votei como um exercício de cidadania, porque eu sou cidadão, entendo que ser cidadão é uma dualidade, eu tenho de exigir direitos e cumprir deveres. Então, um direito e um dever também, isso consubstancial como um direito de cidadão, votar e escolher a quem entendo que deve administrar o Estado nos próximos 5 anos. Exatamente, Pois. muito bom. Diga-me, Cissa, como é que está a sociedade civil, as emoções, a recepção dos resultados partilhados pela Comissão Nacional Eleitoral? Quais são as emoções que neste momento surgem no seio da sociedade civil relativamente às eleições que aconteceram no dia 24? Pois, como sabe, e é tal como o Dilo, o presidente do MPLA, existem 2 sociedades civis em Angola, né? Há aquela que, portanto, coopera com os caprichos do próprio partido que governa Angola. Aquela sociedade civil que eles já chamam a boa, aquela patriótica. Esta sociedade civil, naturalmente, pela vitória que a CNE declarou ao MPLA, há aqui emoções de alegria, né? Porque vão continuar a receber os envelopes, vão continuar a receber as benesses. Qual é essa sociedade civil? Aquela sociedade domesticada, aquela maleável, aquela manipulável do regime comunista, como que temos aqui instalado em Angola. Okay. Aquela sociedade que coopera com os erros do MPLA. São a maioria ou a minoria? Não consigo aqui especificar, mas existem aqueles que simulam a democracia. Para a sociedade civil que violam princípios elementares da justiça e da honestidade. Esta aqui tem, portanto, emoções de alegria, porque se beneficiam dessa desordem bem estruturada como o país caminha. Agora, aquela em que eu faço parte, aquela que quer instituições coerentes, sérias, que trabalham para o bem comum, que pautem fundamentalmente pela lisura, pela transparência e verdade eleitoral, esta aqui, naturalmente, não está tão feliz porque o processo não foi evado de princípios elementares e universais de uma consolidação democrática. Ou seja, nós esperamos que se vença na urna, com transparência, com lisura, a fim de que as eleições sejam efetivamente uma festa em que o vencedor seja parabenizado pelos perdedores. Parabéns pela vitória, estamos aqui, somos irmãos, o povo escolheu assim nessa altura. Entretanto, confiou a missão de governar Angola no próximo quinquênio, mas nós estamos aqui como seus irmãos para ajudá-lo no que for necessário. Nós esperamos uma eleição não sequestrada pelo SINS, pela Casa Militar, e não resultados eleitorais que dependem do software da Indra, não resultados que não vêm da exata síntese conforme emana a lei orgânica, a lei 30/21, a lei sobre eleições gerais, né? A lei orgânica sobre eleições gerais, em que o pleito eleitoral resulta do sufrágio universal direto, ou seja, no meio do voto. O povo, quando expressa a sua vontade na urna, ou a sua simpatia por um partido político, por mais que esse partido não vença, mas deve ter a confiança que o meu voto chegou ao meu destinatário, e não esses votos que são adulterados dentro de um sistema que acompanhamos aqui. Portanto, eu particularmente faço parte daquela sociedade coerente que augura uma Angola em que todos nós sejamos iguais perante a lei, de acordo com o artigo
23 da Constituição da República, estou triste com as eleições que Está a dizer tivemos. fraudes eleitorais, é isso? Estamos a entender. Nós tivemos fraude eleitoral. Ok. Sim, E por que é que diz isso? Qual é a base da tua afirmação? Em sociologia eleitoral, está ciente de que o comportamento do eleitor varia de acordo com os fatores econômicos, sociais e culturais. Ou seja, o eleitor que vota num partido A, nesse quinquênio, ou nesse pleito, se eventualmente, passados 5 anos, e este partido não corresponde à sua expectativa, ele pode mudar de opção nas próximas eleições. Repare, o MPLA, em 2008, teve 81%. Em 2012, teve 71%. Em 2017, teve 61%. Em 2022, teve 51%. Significa, linearmente, em cada eleição, o MPLA perde 10%. Em sociologia eleitoral, isso não é possível que exista. Não existe exatidão numérica nos resultados. Não pode existir isso. Portanto, agora, e também em probabilidade estatística não pode existir. Os dados estatísticos não são lineares, são variáveis. Porque as variáveis são diversas e sofrem alteração de acordo às circunstâncias. Não vamos dizer que em cada eleição o MPLA perde linearmente, de forma inalterada, 10%. Calma, o comportamento do eleitor não altera. Aliás, nós estamos a notar agora... Não, mas, por exemplo, em Luanda perdeu significativamente. É o seguinte, a CNE e a Indra fizeram pizza eleitoral. Aquilo é pizza eleitoral. O que é a pizza eleitoral? Que é isso? Há um programa pré-definido, um algoritmo pré-definido, que dá votos. Nós não temos data síntese. Basta olhar a Frente Patriótica, né, e liderada pela UNITA, apresentou ontem, nas redes sociais, atas do município da província de Luanda. Atas numeradas, né, bem organizadas. E a CNE também, por uma questão até, no termo do artigo 40 da Constituição da República, estabelece que todo cidadão tem direito à informação e de se informar, e sem discriminação. Nós, como eleitores, que a quem detém ou o dono da soberania, nós precisamos ser informados. E se olhar nessa altura, a CNE não consegue disponibilizar uma informação credível e coerente relativamente à reclamação apresentada. E enquanto decorre o diferendo... Mas a CNE, a reclamação apresentada pela UNITA. Certo. Quando a UNITA dizia que havia entregue formalmente a reclamação à CNE, a CNE dizia que não, desmentia que até o momento não recebemos nenhuma reclamação da UNITA. É uma pena que muitos da CNE até subvertem o funcionamento normal das leis. Para a interposição de uma reclamação, a lei prevê que a reclamação não deve ser entregue na CNE, ou na Comissão Nacional Eleitoral. Isso é entregue na Comissão Provincial Eleitoral e vai subindo hierarquicamente. Okay. Portanto, enquanto a UNITA tinha interposto a reclamação, mas na Comissão Provincial Eleitoral sabe que existe hierarquia funcional. Então, você não pode chegar ao pai sem que passe a fila. Até isso é bíblico, né? Ninguém vê ao pai senão por mim, né? Então, a UNITA seguiu hierarquicamente o funcionalismo da questão administrativa e legal nesses quesitos. Portanto, a CNE, como sabe, que nós temos um problema muito sério. O filósofo francês Montesquieu e também Aristóteles, quando falavam sobre a separação de poderes, ele definiu instituições chamadas instituições check and balance, instituições que são fundamentais na consolidação da democracia e que colocam um freio. Entretanto, a CNE é uma instituição check and balance porque garante que se consolida a democracia em Angola. E a CNE, pela sua estruturação, a CNE é do MPLA. Porque é liderada... A CNE, pelo que sabemos, é independente. Não, a CNE, qual é Tal que foi como independente? Eu vou lhe dizer tal porquê. como o tribunal. Eu vou lhe dizer. Não está associado a partido. É importante que nós desmistifiquemos, desconstruamos toda uma narrativa. O que se diz, eu estou a te falar o que se diz. Pois, mas é importante que nós desmistifiquemos, ok? Desconstruamos toda uma narrativa de simulação democrática que vive em Angola. É o seguinte, a CNE é liderada pelo Sr. Manico. O Sr. Manico é membro do comitê, ou seja, do birro político do MPLA.
Ou seja, mesmo que se suspenda a militância político-partidária, tal como se fez referência, do ponto de vista jurídico-administrativo, mas não suspendeu a consciência de militância político-partidária do MPLA. Então, logo, o Sr. Manico é responsável pela administração da CNE enquanto entidade superior. E repara que a lei orgânica sobre eleições gerais, a lei revogada, a lei 36/11, de 21 de dezembro, esta lei, no artigo 151, estabelecia, na linha 4, estabelecia que um elemento, portanto, funcionário, um chefe, uma pessoa que exerce funções na Comissão Municipal, Provincial e Nacional Eleitoral, não só pode ter o seu mandato renovado uma vez. E o seu Manico, quando ele sai da Comissão Provincial Eleitoral, entrou em 2012, aliás, em 2008, até 2012 tinha esgotado. Em 2017 foi arrepio da lei. Participou no concurso e eu disponho desse documento. Quando eu falo com factos, com documentos. Okay. Eu disponho do documento onde está todo o regulamento do concurso para o seu Manico chegar à CNE. E participou com o juiz Santos Agostinho. O doutor Santos Agostinho, depois que o Manico foi eleito, o Manico, no regulamento impunha que para se candidatar tinha que ser doutor. O Manico não era doutor. O Manico tinha crimes de lesa pátria, crimes dolosos, no relatório da auditoria financeira, apresentado pelo doutor Silva André, que era o antigo presidente da CNE, em que o Manico podia apresentar, podia substituir na CNE. A auditoria, que até esse dado está na internet, é público. O Clube K apresentou aqui crimes hediondos para a pátria, em que o Manico havia gasto 10 milhões de dólares para comprar computadores, quando ainda já tinha dado o computador para o pleito de 2017. E o seu Manico também gastou mais de 1 bilhão de kwanzas só para alimentação. Uma empresa que ele tinha vínculos para os brigadistas e tudo mais, para os coordenadores e membros da mesa. Quando, na verdade, alugou viaturas no Bengo, na ordem de 50 milhões de kwanzas, quando tudo isso que o Manico fazia tinha que se fazer em plenário, porque todas as decisões da CNE têm que ser aprovadas em plenário. Significa, para quem não sabe o que é plenário, uma reunião onde participam todos os membros e decidirem unanimemente. O Manico cometeu uma série de crimes que, na verdade, não lhe colocariam lá, porque a lei previa que quem está lá deve ter idoneidade moral. E um membro do MPLA a liderar uma CNE onde vai concorrer o seu partido e os outros, certamente que vai ter subjetividade na tomada de decisões, né? Ok. Cissa, vamos só por um rápido intervalo para a publicidade, já voltamos, tá? Sem problemas. Obrigado, ouvintes. Vamos por um rápido intervalo, já voltamos. Publicidade na rádio. Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ouvinte, boa tarde, de volta. Boa noite. De volta à entrevista, depois do intervalo, de volta à entrevista com Jerônimo Cissa. 18 horas e 42 minutos na rádio. E voltamos então à entrevista. Tivemos que fazer intervalo para fazer publicidade. Deixa-me então reforçar a publicidade que tivemos aí a acompanhar, que é da Cabulo Clean Service, uma empresa que está alocada em Londres. Eles, portanto, é uma empresa vocacionada à limpeza de espaço. Você que tem uma viatura, a sua empresa mesmo, uma casa, e quer então dar a devida limpeza no seu espaço, entre em contato com a Cabulo Clean Service. Isso é para si, que está em Londres, porque é um serviço apenas que é uma empresa que presta serviço para o território local onde eles estão. É uma empresa que é então da responsabilidade do Tony Cabulo, tá certo? É o nosso camba aqui da Rádio 20, parceiro da Rádio 20. Então, dá a melhor qualidade e higienização no seu espaço, tá? Fale com a Cabulo Clean Service, que eles vão então limpar e deixar aquilo bem bonito, tá? Viatura, sua casa
ou a sua empresa. Deixa-me falar também da Graça Limitada, é uma empresa vocacionada na prestação de serviço e comércio de produtos de construção civil, com foco principalmente a garantir o melhor atendimento e satisfação dos clientes. Eles, como vemos aí nas imagens, estamos a ver, eles prestam serviços de acabamento, tetos falsos, estuque, aplicação de placa 3D, também frio e climatização, canalização, eletricidade, ladrilho e decoração de cozinhas, tá? Eles também fazem construção, manutenção de piscinas também. Eles fazem construção e manutenção de piscina e muitos outros serviços que eles fazem aí, tá? Ligue para a Graça Comercial, que está aqui também conosco na Rádio 20, solicite os serviços e eles vão poder apoiar, tá bem? De volta então à entrevista com Jerônimo Cissa, na rádio. Tivemos que ir ao intervalo, mas estávamos a falar do manico da Comissão Nacional Eleitoral, né? Certo, mas vamos certo. agora partir para outro ponto. Depois, se quiseres, podemos voltar para lá. Em Pelá, pelo que vimos nas eleições deste ano, Luanda está completamente descontente com o Pelá. Mas as demais províncias, pelo que parece, estão felizes com o trabalho que o MPLA tem prestado, porque o MPLA ganhou na maioria delas. É isso, Cissa? Pois, os dados que foram apresentados pela CNE demonstram que uma das províncias que mais está descontente com a sua atividade governativa é Luanda, né? Também temos Zaire e Cabinda, mas a forma que se sente aqui, que também se sente no Cunene, o jovem desempregado que está aqui, também muitos deles vieram do Cunene. Mas o MPLA ganhou aí? Não, esses dados não são dados que dentro das atas. É assim. Qual é a prova? Nós não temos tido eleições em Angola. Às vezes temos que dizer isso. E muitas vezes quando eu falo, as pessoas já pensam que eu sou radical. As eleições têm premissas próprias. O que é a eleição? É escolher alguém. Mas para que exista escolha, deve existir regra. Essa regra que vão favorecer essa escolha, que vão, portanto, criar normas, procedimentos para essa escolha. Então, essa lei, vamos chamar de lei, nas cidades, né, contemporâneas, lei. E a lei deve ser igualitária. É com base a lei em que todos nós atores desse concurso devemos nos cingir, certo? A própria orientação que vai regular essa matéria, vamos no concurso, também deve se cingir na lei. Entretanto, depois tem de existir elementos probatórios convincentes de que não, o João venceu porque cumpriu esses requisitos, certo? Mas eu, como concorrente a essa eleição, eu tenho que ter o direito de poder confrontar se o João, na verdade, venceu ou o Antônio venceu. Entende? O que nós acompanhamos... Agora... Sim, mas Cissa, foram partilhados, desculpa, mas foram partilhados as votações. Aonde? Depois, olha, houve o que aconteceu em Angola. E uma questão muito caricata, e depois de mim, na nossa reconciliação, a democracia em Angola. Quando decorria a eleição, depois que a CNE, porque aquilo, você votou, as pessoas, né, publicavam nas redes sociais. Como a derrota do MPLA era muito expressiva, a CNE passou uma diretiva a nível nacional para que os presidentes da Assembleia de Voto não fixassem mais portanto, as atas. E eu, quando dizia da lei, a lei estabelece que deve-se fixar as atas depois de escrutínio local nas assembleias. Entende? Então, qual é a intenção? A CNE não tem no interesse de que um partido vença as eleições, que vença o melhor. Qual é o interesse do MPLA a CNE ter proibido que se fixasse as listas nas assembleias? Porque a CNE é partidarizada. O elemento que lidera a CNE é parte interessada do processo que pertence ao MPLA. Por exemplo, quando o MPLA diz que ganhou no Cunene, então vai dizer que o povo do Cunene não ganha literacia política. O povo do Cunene, que morre de seca, fome, desemprego, será que não percebeu que é mal governado? Não é verdade. Porque o que muda a opção do cidadão relativamente às eleições? Todos nós, há um momento em que convocamos uma reunião conosco mesmo. Todos nós falamos conosco mesmo. Em algum sítio, na cama, no quarto de banho, falamos conosco mesmo. E nós nos perguntamos, estou a sofrer por quê?
Eu sou culpado, luto pouco, há outro fator externo que influencia o meu sofrimento. E de um tempo a essa parte, diga-se aqui a bom da verdade, cresceu muito o nível de literacia política, ou seja, até a Zungueira hoje percebeu que é mal governado. O iletrado percebeu que o problema é o MPLA. E o que foi nessas eleições? O voto não foi secreto. O voto foi declarado. Os que foram à Assembleia de Voto diziam assim, 3. Isso foi claro. Porque o povo... Mas isso maioritariamente cai em Luanda. A nível das províncias, de outras províncias também. Aliás, é o seguinte. Eu havia dito aqui que eu podia fiscalizar as eleições. Afirmei aqui numa entrevista. E eu fiscalizei as eleições. Eu, como cidadão Jerônimo, enquanto ativista, recebi mais de 7.000 atas síntese do país. Dizem que muitas dessas atas síntese são manipuladas, falsas. Tá bem, a CNE tem que ser verdade, mostra também. Não tem. Quando você quer dizer que uma ata é falsa, mostra a tua que é original, certo? Se nós temos partidos políticos que têm delegado de listas, depois do escrutínio, né, os escrutinadores vão assinar as atas, produz uma ata que os partidos políticos levam, por intermédio do seu delegado de lista, e também o presidente da Assembleia Nacional, o presidente da Assembleia de Voto leva à Comissão Municipal da Promoção Eleitoral, para apresentar então ao responsável. Esses é que vão fazer parte do escrutínio nacional. Então se a CNE diz que essas atas que nós apresentamos, como cidadão, que recolhemos de Angola e do mundo, são falsas, que a CNE também cria um site e disponibiliza aquelas que ela tem, que são originais. Vamos comparar também, certo? Porque eu, como cidadão, tenho direito à informação. Eu quero saber se uma voto que depositei num partido, Casa C, no PRS, na FNLA, chegou. E eu também quero saber, como cidadão. Ou chegou na UNITA ou chegou no MPLA. Então, não é só... o problema é que não é só a UNITA que sente-se injustiçado. A própria Casa C também. Imagina uma Casa C que está sem deputado. Que tinha 16 deputados. Para ficar sem nenhum deputado. Isso não é possível. Será que... E depois nós vimos a moldura humana, né? O PRS conseguiu 2 deputados. Sim. Partido Humanista também 2. A questão é... a Casa C não é tida nem achada nessas eleições, sendo que antes dessas eleições era a terceira maior força política. Nós, repito, não temos tido eleições em Angola. Nós temos tido teatro democrático, onde as eleições são decididas num software. Porque quando se realiza eleições transparentes, é inconcebível, é imperceptível, é inaceitável que uma terceira força política de um país, que durante 5 anos, com seus erros ou não, trabalhou, hoje não tem sequer um deputado. Não é possível isso. E próximo ano pode não concorrer. Portanto, não é possível. Logo, há uma necessidade de nós termos processos eleitorais coerentes, transparentes, em que, na verdade, se cinja fundamentalmente nos processos onde existe a lei, entende? Porque imagine, uma terceira força política de um país, para não ter nem sequer um deputado, isso cabe na cabeça do cidadão atento? Não pode caber. Se calhar deixou de ser a terceira Não é possível. Não é possível. Porque a Casa C, embora eu tenha trazido aqui... Mas o que acha que está por trás disso? Nós não temos tido eleições em Angola. Faz uma pizza eleitoral, onde a CNE, de acordo à lei, imagina, por exemplo, informações que nós obtivemos, em que no centro de escrutínio, depois os elementos que estavam a trabalhar como técnicos lá na CNE, foram retirados na Comissão Nacional Eleitoral e entrou lá o homem do CINSE para introduzir dados. É trabalho do CINSE e está na CNE para introduzir dados de eleições. CINSE trabalha Mas esse. tens provas disso? As informações são claras. O que acontece é o seguinte: a CNE é constituída por quem? Por angolanos, certo? Que também, mesmo que seja de um partido A ou B, esses elementos reclamam. Houve uma conferência de imprensa de alguns comissários dentro da CNE que abstiveram-se, né, dos resultados apresentados pela CNE, porque entenderam que não assinaram as atas de resultados finais. Por exemplo, isso demonstra claramente que dentro da CNE também não havia respeito pela norma, porque muitos desses delegados de listas são representantes dos partidos políticos que concorreram às eleições, que tinham assento parlamentar. Mas segundo dados que nós tivemos acesso, apenas são 5 comissários que eram digitados pelo presidente Manico para estarem dentro daquilo que era a sala de apuramento final. Portanto, isso não traz desconfianças. Se a CNE, na verdade, diz que não, vem pela ganhar as eleições, uau, que ganha. Eu não sou de nenhum partido político, fica aqui bem claro.
mas eu quero ser bem governado. E eu quero ter um país que cresça com coerência, entende? Ok. Que nós tenhamos, na verdade, instituições que trabalham a favor da verdade, do bem-estar de todos, não instituições que subvertem a lei e, sobretudo, a verdade também eleitoral, né? Ok, muito bom. O caso está no tribunal e nós aguardamos o veredito. E Adalberto Costa Júnior pede a intervenção de observadores internacionais, ou vai pedir. Como é que você vê essa situação, sem falar disso? Na verdade, é um caso, eu digo, eu, Jerônimo Cissa, eu não confio nos tribunais partidarizados de Angola. Mesmo que não queiram, mas eu tenho que dizer. Mas o tribunal deve ser autônomo. Aqui não é. Nós não temos tribunais do país, temos tribunais do partido MPLA. Basta olhar quem dirige o Tribunal Constitucional, que vai regular a matéria sobre o diferendo eleitoral que decorre entre a UNITA e o MPLA, é a Sra. Laurenda Cardoso, que foi do comitê, ou aliás, desculpa, é na consciência militante do Comitê Central ou Bureau Político do MPLA. Põe a verdade e a coerência, sejam liderados ou lideradas por pessoas afetas a um partido político. Os tribunais, que até falava aqui de Montesquieu, filósofo francês, sobre check and balance, os tribunais, numa democracia coerente, uma democracia que visa fundamentalmente consolidar a paz, devem ser liderados por elementos que não têm conivência político-partidária. Porque são os tribunais que colocam freio, que aplicam a lei. Os tribunais administram a justiça, fazem jurisprudência. Aqui os tribunais fazem política, porque depende de ordens superiores. Imagine que o acórdão que saiu agora, este acórdão que saiu agora, todos que assinaram o acordo, maioritariamente, são militantes do MPLA, indicados pelo MPLA. Portanto, esses elementos, por mais até que tenham idoneidade acadêmica, tenham justiça na abordagem desse assunto, mas de per si já gera desconfiança, porque quem está a legislar sobre uma matéria, quem está a decidir sobre isso, é parte interessada do partido que fez as eleições, ok? Num clima de desconfiança, de incertezas. Tá bem? Portanto, eu acho que nós estamos na altura, estamos há 47 anos, temos 47 anos perdidos. Nós estamos perdidos, o país está a caminhar rumo a lugar nenhum. Os outros que conseguiram a independência antes de nós, a Namíbia, a África do Sul, estão bem. Nós estamos há 47 anos. O MPLA não sabe onde está a nos levar. Porque você sequestrou instituições que deviam garantir o normal funcionamento da democracia. Para mim, se o MPLA venceu, gostava de ver o presidente do Partido Humanista, da Casa CPRS da UNITA, parabenizarem quem venceu, entende? Somos todos irmãos, na verdade. Exatamente. O povo confiou a ti, mano, parabéns. E nesta cena de que somos todos irmãos, se o MPLA de facto vencer, for indicado como vencedor das eleições para governar se o MPLA for a governar o país nesses próximos 5 anos, seria se calhar de bom agrado para alguns, para quem quer ver a UNITA para quem quis ver a UNITA no poder, ver um governador, o próximo governador de Luanda, sendo membro, ou seja, um membro da UNITA sendo o governador de Luanda. É o seguinte, a vida humana... Já que somos todos irmãos, se calhar seria justo um membro da UNITA ser o próximo governador de Luanda, sendo que a UNITA ganhou em Luanda. Sim, mas acompanhou o discurso do presidente João Lourenço quando ele disse que não vai fazer geringonça, né? Significa que não vai trabalhar com ninguém mais uma vez nesse governo. Vai continuar na funilar a sua governação dentro dos quadros do MPLA que são incompetentes. Esse é o último mandato de João Lourenço. Se calhar João Lourenço vai olhar mais para o povo. Fala-se que o João Lourenço, a intenção, a perspectiva é olhar mais para o povo, sendo que é o único mandato e vai fazer aquilo que se calhar não conseguiu fazer nos 5 anos atrás. Não, o que acontece é que não se pode esperar do MPLA mais nada. O MPLA é o problema e problema não resolve problemas. O que acontece é que a governabilidade de um país tem premissas elementares e universais. Ou seja, a governação de um país ou de uma república consiste na transparência, entende? No respeito da opinião contrária, na crítica. Tem de entender que o capital humano, independentemente da diferença ideológica, étnica, ok? Ou cristã, é do país. Esse é um Estado onde todos são importantes.
O MPLA não vai conseguir despartidarizar o Estado. Porque o MPLA sem o Estado não é partido forte. E um partido que vier a governar Angola só terá sucesso quando largar o Estado. Entende? Temos que ter uma polícia republicana que não está nas hostes do MPLA. Temos que ter uma comunicação social que não está na hoste do MPLA. Temos que ter quadros, não esse quadro do MPLA, tem que ser quadro do país, entende? Não é esse economista de Angola, não é economista do partido, entende? Porque antes de mais nada e sobretudo, eu sou quadro de Angola. Posso ter uma filiação político-partidária, mas se eu for competente, é normal que eu exerça uma função. A narrativa governativa do MPLA não. Nós temos muitos quadros, mas todos são incompetentes. Alguns até dizem, eu não sou corrupto. Não, eles são corruptos ideológicos, porque a sua luta é só chegar a cargo para roubar. O MPLA, enquanto não perceber que a governação consiste fundamentalmente em perceber que você, quando chega no poder, está para servir. Você não é chefe de ninguém. João Lourenço, por exemplo, não é meu chefe. Ele até não pode pensar nisso. Ele é meu servidor, entende? Agora, o problema, a ideologia comunista assenta numa perspectiva muito clara. O comunista entende que o Estado não vale nada. A família não vale nada. A igreja não vale nada. Então o Estado é o MPLA. O Estado é o partido. Por isso é que nós vemos o MPLA continua a pensar o país numa perspectiva político-partidária. O Estado tem que ser pensado com todos. Então, com o MPLA não podemos aguardar. São 47 anos de governação, onde se promete futuro melhor, mas mata-se sonho todos os dias. Onde nós vemos pessoas andarem de jipe, caro e tudo com roupas caras, quando nossos irmãos estavam comendo contorno de lixo. A ideologia do comunismo mata a sensibilidade, te torna um pouco desumano. Entende? Porque você, quando chega ao poder, você resulta de um partido político. Antes, porém, você apresentou um programa de governação. Esse programa é que será eleito como vencedor. Então, nós te demos o poder para você realizar os teus projetos de acordo com o dinheiro do petróleo, do diamante, dos impostos. Mas você não é o nosso chefe. Tu tem que nos prestar contas. O MPLA, quando chega no poder, fica nosso chefe. Entende onde está o problema? Porque eles entendem, governar é fazer favor. Por isso que diz, nós no âmbito, está em curso. Quer dizer, há um discurso mais bonito, todavia, no que tange, mas governar não sabem. Porque o grande problema que temos ali não é porque não temos jovens. Nós vimos, João Lourenço colocou novos jovens na sua governação. Fizeram o quê? Tomás Biga, por exemplo, foi lutar com o mercado do Kikolo, do Kwasega. A ideologia deles, né, os princípios deles elementares, é de enriquecimento. O MPLA não aprendeu a governar. O MPLA tem projeto de poder e não projeto de governação. Okay. Quem tem projeto de poder vai dar mais dinheiro na polícia, no Sinfo, nas FA, para criar medo, para ameaçar. E quem tem projeto de sociedade investe na educação, na economia, na saúde. Este é que quer, na verdade, ter um país melhor. Ok. Olha, temos poucos minutos, mas temos aqui mais umas questões. Então, rapidamente. Os partidos receberam mais de 1 bilhão de kwanzas. Hoje, depois das eleições, estamos a ver cidadão atrás dos partidos para pagar, principalmente delegados de listas, para pagar, para reivindicar o pagamento por um trabalho que por eles foi feito. O presidente da FNLA diz que não vai pagar. Vão cobrar ao João Lourenço. Esse discurso. O que está acontecendo, Geraldo? Olá, eu sou Mukongo, tá vendo? Eu sou do Zaire. E para cá já recebi muitos convites da FNLA. A FNLA já não é partido. Aquilo é um beiral político. Tá vendo quando você vai na sede do MPLA, você encontra mais velhos a jogar em carta. Aquilo é só para contar história, tá vendo? Quer dizer, a FNLA... Ai, meu Deus. A FNLA é um partido que tem se beneficiado muito da fraude do MPLA. Porque a FNLA oferece deputados. Tá vendo? Mas como é que o presidente diz? Agora, trabalharam para ele. Como é que diz para ir cobrar outra pessoa? Aquilo lá. Eu vou lhe dizer. Um presidente com um discurso desse? Está vendo no comunismo, no regime? Nós temos um comunismo manipulado. Nós estamos num estado totalitário. Num estado totalitário, num estado ditatorial. No estado totalitários, quem tem o poder cria a sua própria oposição. Aquela maleável, aquela que consegue domesticar. Então, esses partidos políticos, esse EPRS, Casa C, esse Partido Comunista, Pejango, são animadores políticos. Tipo, quando você convida, tem um show, né?
tem alguns músicos grandes que vai vir. Aquele do bairro que tem Novos Valores. Esses são animadores políticos. Esse não tem nada para poder. Agora, o partido que, na verdade, aspira ao poder, que tem a estrutura é a UNITA, que é a Frente Patriota. Por isso é que nota, o MPLA não ataca esses partidos. Já visto atacarem ele seu líder. Esses já estão no âmbito, estão garantidos, está vendo? Okay. Mas eu condeno, na verdade, eu vi ali invasão da sede nacional, da Casa C, da FNLA, tá mais que da APN. Eu condeno grandemente a postura da polícia, tá vendo? A polícia da ordem pública tem como vocação primária garantir a ordem e a tranquilidade públicas. Ou seja, a polícia, quando está ali, deve impedir que haja danos, está bem? No patrimônio privado dos partidos políticos. No momento em que estavam a vandalizar o patrimônio da KCE, havia polícias ao lado, mas não mexiam-se, não faziam nada. São polícias do partido MPLA. Não estão ao serviço do Estado. A polícia, por isso, quando dizia da governação, a polícia, nós não temos polícia de Estado. A mentalidade policial é proteger um grupo de delinquentes chamado Sua Excelência, que roubam o Estado. Tá vendo? Mas se fosse a vandalizar, por exemplo, um comitê. Não aquela simulação que o MPLA fez no Benfica. Mas se forem agora a vandalizar a sede nacional do MPLA, a polícia vai matar. Vai agir, vai disparar. Porque ali o comandante é do partido. Ele está a cumprir escrupulosamente a ordem do partido. Agora, o discurso também do presidente da FNLA. Aquele que queria ser o nosso presidente. Assim, você nota, a nossa política perdeu aquele perfume democrático. Quer dizer, qualquer aventureiro, um comerciante pode ser político. Quer dizer, aquele senhor queria ser nosso presidente. Quer dizer, vê como a política se banalizou em Angola. Quer dizer, o Pejango queria ser mesmo um partido para governar Angola. O Partido Humanista queria governar Angola. Quer dizer, nós... Olha, você vai voltar mais vezes. Mas não acabou, eu quero fazer aqui a última pergunta. Faz favor. Porque é importante que falemos sobre isso. Está a haver aí cancelamentos para alguns artistas por parte da sociedade civil, por conta de alguns artistas não estarem a se manifestar no segmento do que tem acontecido pós-eleições. A sociedade está a agir bem? Nem Olá, por isso? Eu não quero dar uma opinião nesse sentido. Entenda que o povo... Temos aí um minuto. Pois, o povo está revoltado com todos aqueles que apoiam o sistema que os empobrece. Muitos desses músicos foram durante muito tempo usados como manipuladores das consciências do cidadão e nos shows, tá vendo? Nos shows da LS, Clé. E o povo entendeu que esses elementos apoiam a ditadura, entende? Então, o que nós estamos a ver nas redes sociais é consequência, é feito. A causa é o quê? A causa é o comportamento dos artistas que se mantêm indiferentes ao sofrimento do povo que grita nos seus shows. Porque o ativista, como estamos assistindo noutras paragens, o artista é um ativista social, é um ator do bem. O ativista é representante do povo, porque ele é seguido. O que torna um elemento conhecido é o povo, não é o partido do MPLA. Imagine, esses artistas vão atuar no show do MPLA, certo? É o MPLA que empobrece o povo. Então, o que nós estamos a ver, eu não gosto muito quando nos focamos nas consequências. Qual seria a posição dos artistas nesse caso? Assim como eles se solidarizam quando morre um famoso lá fora, filho de um famoso, também se comovam com o sofrimento do povo, entende? Não é doação. Mas quando um governante rouba dinheiro do povo, quando o governante é incompetente, quando um polícia dispara contra uma zungueira, o músico tem que aparecer para dizer, não, condenamos o ato. Mas o problema é que está aqui. Mas não aparecem por quê? Esses músicos estão na cadeia, são presos. Nós temos muitos músicos que estão presos na consciência porque eles dependem. A nossa arte em Angola ficou desprezível, foi sequestrada pelo MPLA. A LS tinha dito na TV Zimbo na altura, passa aqui a publicidade, que tinha contrato com o MPLA. Entretanto, todos os músicos da LS não podiam atuar no ato da UNITA, do PRS, da Casa C. Então, esses músicos, até a sua composição, tem uma orientação política. Ele não pode cantar problemas sociais. Por que o músico não pode cantar a fome? Não pode cantar, por exemplo, a falta de medicamento nos hospitais? Por que o músico não pode fazer um texto para eu não fui no hospital, por exemplo, não gostei do que vi? Mas também tem uma questão. A maioria desses que cantam isso não tem visibilidade. Não tem um recurso. Não são chamados nos shows. O músico precisa de dinheiro para dar seguimento à sua carreira. Esses não fazem shows, não têm dinheiro. Por isso aqui,
alguns são muito mais emergentes, não cantam isso, cantam aquilo que dá dinheiro. Se calhar também é o próprio público que condena os artistas, mas depois vai aderir o produto desses artistas. Assim, Noam Chomsky, o pai da linguística moderna, né? um analista político americano, ele escreveu sobre as 10 técnicas de manipulação das massas. Estava aquela música, o Stroke Cuia, mexer assim, um pênis, não sei o que, esse diálogo americano. A criar facinho, história maior do Kuduro, da beleza. É um projeto de distração das massas, entende? Eles devem cantar aquilo que distrai. O jovem dança mais, reflete pouco. O povo precisa ser analfabetizado com músicas. Então eles não precisam cantar. Porque quando você começa a cantar o que eles vivem, eles vão refletir. E o projeto do MPLA, o jovem não pode pensar. Porque o jovem que pensa, e falava o nome Chomsky, né? Nos estados totalitários, é preciso controlar o pensamento. Sim, obrigado pela sua participação no programa. Tive muito gosto em tê-lo aqui, tá? Muito rápido, já estamos mesmo fora do tempo, mas a conversa, como estava muito boa, não podemos dar seguimento. Mas vai voltar mais vezes. Isso é uma sequência. Ouvinte, muito obrigado pela vossa presença e audiência. Tive muito gosto em tê-lo do outro lado. Técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, Pinox Pro nas imagens, Paulo Negrão no microfone. Boa noite.